Olá, embaixador. Espero que você tenha concluído a tarefa 1 do seu manual. Agora vamos para a tarefa 2 e ela trata de um assunto muito importante, o plano de salvação. Deixe eu contar uma história que talvez você até já conheça. Ela se encontra na Bíblia, no livro de Gênesis. Desde o início de tudo, Deus criou os céus, os mares, as árvores e os animais. Todos eles viviam em harmonia num lindo lugar chamado paraíso. Deus também criou o primeiro ser humano, e ele se chamava Adão, e assim passou a habitar neste mesmo lugar junto com todos os seres viventes. Deus observou que o homem não poderia viver solitário, e da sua própria costela criou uma linda esposa para ele que se chamou Eva. Infelizmente, um certo dia, Eva foi enganada por Satanás através de uma serpente, acerca de um fruto da árvore que Deus tinha proibido que ela e sua esposa Adão comessem. Infelizmente, Adão também cedeu a essa tentação e comeu o fruto que Eva lhe deu. Como consequência, Adão e Eva se afastaram da comunhão que tinham com Deus e isso entristeceu muito seu coração. Desta forma, pela própria livre vontade do ser humano, foi que o pecado entrou na humanidade e afetou todos nós. Foi criado um enorme abismo entre nós e Deus. Mas Deus é um Pai muito amoroso e deu mais uma oportunidade ao homem de voltar a ter comunhão com Ele. Assim enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e salvar toda a humanidade, inclusive eu e você. Assim, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, esse grande abismo pode ser atravessado pelo homem e ele pode correr para os braços de Deus. Agora que você já ouviu esta linda história, o que você irá aprender com a tarefa 2? Você aprenderá passagens bíblicas que mostram a condição do homem sem Cristo e o plano de Deus para salvá-lo. Lembre-se, você precisa falar o título, o versículo e seu endereço na Bíblia. Você precisa entender o que significa cada texto. Não tenha medo de perguntar. Seu conselheiro irá ajudá-lo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, não perca tempo. Peça ajuda. Isto é muito importante. Você deve falar para o conselheiro todos os textos na mesma ocasião. Lembrando que nessa tarefa temos 4 pontos a serem aprendidos e cada um deles tem um versículo correspondente. Vamos ao desafio? Primeiro ponto. Todos são pecadores. E o versículo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Vamos ao segundo ponto. Todos estão perdidos sem Cristo. E o versículo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho do Homem não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3:36. Terceiro ponto. O plano de Deus para a salvação de todos. Este versículo é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E o que o pecador deve fazer? Arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Ter fé em Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. E por último, confessar a Cristo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32-33. Concluindo, o pecado nos afasta da comunhão com Deus. Mesmo assim, ele insiste em nos salvar. Por isso, projetou um plano de salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Não se esqueça, tarefa cumprida, procure seu conselheiro. E assim termina a nossa tarefa 2. Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido sobre o amor de Deus e o plano de salvação que traçou para todos nós. Deus abençoe e até a tarefa 3.